Shalom Dialche, irmãos, boa noite. Peço licença para estar aí na tua casa para um momento de conversa, e essa conversa vai ser a leitura das Escrituras sobre uma realidade, o maior milagre sobre a espécie humana. E quero começar essa conversa lendo o texto de Gênesis 2, versículo 7. Então formou Iá, o Criador, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então está aqui a formação do homem. Nas Escrituras, Gênesis significa origem, nascimento, criação e princípio. Mas para essa conversa eu quero me ater à realidade, à criação. A criação foi destruída. Aconteceu um evento lá onde estava esse casal que trouxe consequências eternas. Então, no texto de Jeremias 2:21, traz aí o relato da indignação do Todo-Poderoso depois desse evento sobre a criação. Jeremias 2, versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornasse para mim uma planta degenerada como de vide brava? Então a criação se tornou degenerada. E aqui o Eterno usa a vide como simbolizando o homem. Gênesis, primeira criação, portanto, degenerada. Então agora eu quero ler dois textos somente sobre o milagre, o maior milagre. 1 Pedro 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Al, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito o Criador e Pai de nosso Mestre Yahshua Mashiach, que segundo a sua muita compaixão, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Yahshua Mashiach dentre os mortos. Aqui, esse milagre é anagênese. Anagênese. Anagênese, por sua vez, consiste na modificação temporal e gradual de uma população ancestral que se modifica até originar outra. E nós vamos ler no texto de 1 Coríntios 15, a partir do verso 46, sobre isso aqui. Anagênese, mudança gradual ao longo do tempo. Uma espécie evolui em outra ao longo do tempo. Os indivíduos descendentes são diferenciados. Então vamos ver lá. 1 Coríntios 15, verso 45 ao 49. Pois assim está escrito. Aqui o apóstolo volta para o texto de Gênesis 2:7. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O 46.
Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Romanos 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância do favor imerecido e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Yahushua Mashiach. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, verso 49, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que o apóstolo está trazendo aqui é o seguinte, que antes da nossa anagênese, as pessoas nos conheciam, convivíamos com elas, os familiares, os amigos, os colegas de escola, de trabalho. E agora nós recebemos o maior milagre da parte do Todo-Poderoso. A nossa imagem não mudou. Eles nos reconhecem, é isso que ele está falando. Nós trazemos a imagem do que é terreno, mas também devemos trazer a imagem do celestial. E a imagem do celestial nós recebemos quando recebemos da parte do Eterno esse grande milagre e nos trazendo a realidade do celestial. Porque nós não militamos com os padrões humanos, mas com os padrões celestiais, da pessoa que vive em nós. E essa pessoa é Yahushua Mashiach. Então, Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o soberano Yahushua Mashiach. Romanos 8, versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse milagre, o maior milagre sobre a espécie humana e daqueles que o Eterno chamou para a sua família, trouxe a essa pessoa acesso ao processo de chegar a alcançar a imagem de Yahushua. Anagênese, segunda criação, de cima, do alto, segunda criação regenerada. Agora não é mais o meu pai e a minha mãe, pois eles me conceberam e trouxe sobre mim o nascimento natural. E com o nascimento natural eu trago a imagem do que é terreno. Mas aprove o Eterno trazer sobre nós a realidade da anagênese, a segunda criação do alto, da parte do Todo-Poderoso,
para sermos seus filhos. Então, Ana igual para cima. Gênesis igual origem. A postura daquele que recebeu esse milagre. Primeira carta de Al-Hana, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Al não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha só. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Al. Então, anagênese é novo nascimento, onde não tem a participação nem do homem e nem da mulher, mas é uma manifestação da parte do Todo-Poderoso, uma manifestação sobrenatural sobre o homem terreno e trazendo sobre ele a realidade do celestial, para ele conviver e desfrutar da boa vontade, da boa bondade, da bondade de Al, e que leva a desfrutar da realidade da boa vontade de Al, que é o melhor para nós. Então, é uma expressão divina da parte de Al sobre aqueles que ele tem chamado através do seu filho lá no madeiro. Então, todos que participaram do madeiro junto com Yahshua receberam essa realidade celestial para se mover no sobrenatural e desfrutar do propósito e viver o propósito do Todo-Poderoso sobre ele. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Yahshua é o Mashiach é nascido de Al. E todo aquele que ama ao que o gerou, olha, Yahshua foi gerado, também ama ao que dele é nascido, daquele que nasceu de novo, os nossos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Yahshua, é nova criatura, novo nascimento, anagênese, do alto, de cima. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Pois nem a circuncisão é alguma coisa e nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Tito, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Deixa eu pegar aqui. Tito, capítulo 3, verso 5. Opa, tá difícil.
3, do 5 ao 7. Presta atenção nesse registro. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua compaixão, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Ruach Kadosh, Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Yahshua Mashiach, nosso Salvador, a fim de que, justificados por favor imerecido da parte de Yahweh, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha a realidade desse grande milagre. A fim de que, justificado por favor imerecido da parte de Yahweh, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. E essa nova criação só podemos receber pela fé na palavra de Yahshua. E a palavra de Yahshua é a morte do pecador junto com ele no madeiro, e na semelhança da participação da morte com Yahshua no madeiro, também na ressurreição, e justificados por meio desse favor imerecido, nós nos tornamos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Somente o madeiro pode nos tornar filhos. Em Romanos 6 você vai ver que Yahshua não só nos substituiu, mas ele nos levou para morrer com ele. Porque quando o lugar está ocupado, não tem como outro ocupar. Então, em Colossenses 3, versículo 3 e 4, me ocorre agora, para corroborar com a nossa conversa, diz: morrestes e a tua vida está oculta juntamente com Yahweh em Yahshua. Então, foi tirado a minha vida, que eu recebi com o nascimento natural, quando meu pai e minha mãe me conceberam. E o salmista Davi diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, agora, através do madeiro, Yahshua, ele nos substituiu, mas ele nos levou com ele. E respondendo, aí Colossenses 3:3, no versículo 4 ele fala: quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Está vendo, queridos? O maior milagre sobre a espécie humana, ela vem da manifestação do amor do Eterno através do madeiro na pessoa do seu Filho, quando ele diz: está consumado. E para terminar a nossa conversa aqui, e é por isso que vale a pena nós confiarmos e nós esperarmos
nessa palavra. Porque a nossa fé não é vã. A nossa fé não é vã. Porque aquele que diz, está consumado. Aqui no texto de Apocalipse 1:18 ele diz, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. E Yahshua está vivo, o Filho do Todo-Poderoso está vivo. Então, não é vã a nossa fé, não é vã a nossa confiança, não é vã a nossa esperança, porque aquele que falou é fiel para cumprir, porque Yahweh zela pela tua palavra, e ela não volta vazia, e fará o que lhe apraz. Então, o Eterno, por sua própria determinação, em santa convocação para a adoção de filhos, antes dos tempos eternos, trouxe sobre nós esse grande milagre. Desfrute, meu irmão, você que recebeu esse grande milagre. E esse grande milagre é Anagênese, novo nascimento da parte de Yahweh sobre aqueles que Ele tem chamado para a sua família. E no dia determinado por Ele, nos receberá na dimensão de Yahshua, aonde Ele está. E desfrutaremos da realidade que hoje Yahshua nos representa lá. E nós vamos poder abraçá-lo. Isso ninguém vai tirar de nós. Nada e nem ninguém nos separará do amor de Yahweh que está em Yahshua Mashiach. Que a bondade de Yahweh, meu irmão, alcance você nesse momento aflitivo, nesse momento difícil que você possa estar vivendo. E que o Eterno o leve à realidade da sua boa vontade, que é o melhor para cada um de nós. Shalom de Yahshua. Até mais, meus irmãos. Tamo junto.